é que o presidente Lula faça uma reunião ainda hoje com representantes do Centrão para anunciar quais pastas eles vão ocupar. As mudanças estão atingindo os ministros Márcio França e Ana Moser. O Ministério do Esporte deve ser entregue ao Partido Progressistas. Até o momento, o que se sabe é que Lula comunicou à ministra do Esporte, Ana Moser, que vai sim precisar do seu cargo para as mudanças. Isso porque André Fufuca deve assumir a pasta. Além disso, Márcio França aceitou há pouco o Ministério de Pequenas e Médias Empresas. Pequenas e médias empresas que pode aí surgir por conta dessa reforma ministerial. Turma, bom dia. Bom dia, Fê. Bom dia, Maninho, Elaine Keller, Nelsinho. Situação trágica lá no Rio Grande do Sul, né? Tivemos que começar o programa hoje justamente atualizando todo mundo. Mas vamos falar de reforma ministerial aqui. Elaine Keller, minha querida amiga, me fala uma coisa. O governo vai ter quase 400 votos na Câmara ou não? Porque nós estamos falando disso, né? Não é ministério que a gente está discutindo. Estamos discutindo voto na Câmara, não é, Nelsinho? Claro. Vai ou não vai? Bom dia para todo mundo, bom dia aos colegas, a quem nos assiste. Pessoal, liguem a televisão, tá bom? Porque o meu amigo Paulo disse que se a gente bater a audiência hoje, ele vai pagar meu almoço. Então, eu tô hashtag Ligue a TV. Bom, é o seguinte, primeiro eu queria me solidarizar também com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, especialmente os moradores de Lajeado e da região, né? Ontem mesmo, Paulo, se você me permite, eu estava num evento de manhã com a Ana Fontes e a Camila Valverde, que são do Pacto Global da ONU, né? Representantes do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, e elas traziam números alarmantes, né? A gente já tem 115 mortes no mundo justamente por conta das mudanças climáticas. 115 mortes por dia no mundo acontecem pelas mudanças climáticas. Então isso é muito sério. A gente vê o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. A gente teve há cerca de 2 anos atrás também uma situação muito difícil na Bahia. Então é preciso que a gente comece a olhar para essa questão da sustentabilidade e das políticas verdes, né? Mais do que nunca. Parece utopia, mas quando a gente vê coisas como essa que a gente acabou de assistir, a gente vê a importância de cuidar realmente dessa questão das mudanças climáticas. Voltando aqui para a vaca fria do governo, né? Bom, até ontem a gente achava até que esse ministério já não existiria mais, né? Que o governo desistiria de criar essa pasta de pequena e média empresa, porque não tem muito orçamento, né? A gente não vê ali muita, ainda não, a gente não sabe de onde vai vir. Tá claro, né? Tá claro de onde vem o orçamento. E aí também achei particularmente que França fosse aí para alguma autarquia, enfim, assumisse algum cargo de autarquia e que esse ministério não fosse criado, né? Ana Moser, como você bem posicionou, já saiu ontem. Por que o Ministério do Esporte, né, virou aí um protagonista? Por que as pessoas querem tanto, né? O Centrão quer tanto o Ministério dos Esportes? Porque ele passou a ter orçamento. A gente tem que lembrar que agora a gente tem aquelas apostas esportivas, né, que geram renda e geram também recursos de impostos para o governo. E esses recursos vão para o Ministério dos Esportes. Esse é um bom detalhe que você citou, minha querida Elaine, porque era um dos entraves aí para o Centrão aceitar ou não esse ministério. Eles turbinaram o ministério. Exato, porque vale lembrar primeiro, bom dia a todos e nossa solidariedade a todas as famílias gaúchas que estão passando por esse momento, mas é válido lembrar sobre esse tema que a questão das apostas, a princípio, estava sob o ministério do ministro Fernando Haddad. E essa recomposição é também uma espécie de desfiguração do Ministério da Fazenda. A informação que eu tenho é que o ministro Haddad resistiu, ele desejava manter sob o Ministério da Fazenda essa parte. E, no entanto, a decisão do presidente Lula, em função da articulação política, foi de fazer essa mudança de configuração para turbinar o orçamento do Ministério do Esporte. Então, tem aí também, nesse jogo político, acaba de alguma forma havendo um pouco de enfraquecimento do ministro Fernando Haddad dentro dessa lógica de composição política. Agora, se tem uma coisa que o Haddad não quer, é um indicado do Centrão dentro da pasta dele para cuidar disso, né? Agora, meu querido Nelsinho Kobayashi,
Eu vi alguns ídolos do esporte brasileiro se manifestando ontem nas redes sociais, inclusive a nossa queridíssima Hortência foi a público dizendo que o esporte não pode deixar a Ana Moser sair, ou seja, a saída dela está sendo muito mal vista por figuras importantes do esporte brasileiro. Isso não afeta o governo do presidente Lula? Claro, isso gera um desgaste. Primeiro, bom dia, Paulo, bom dia. Todos os colegas aqui do sofá hoje. E isso gera, claro, um desgaste para a situação do presidente Lula em relação ao setor dos esportes, não só atletas importantes, mas associações, comunidades, entidades ligadas ao esporte também se manifestaram contra a saída da Ana Moser, mas não tem o que fazer, já saiu, já foi comunicada ontem. Ontem o presidente Lula já deu tchau para Ana Moser e a partir de agora é só cumprir a burocracia para a entrada do André Fufuca no Ministério dos Esportes. Mas eu queria comentar essa coisa do Márcio França aceitar o Ministério das Pequenas e Médias Empresas, ô Paulo, porque na verdade isso é protocolar, ele não está aceitando um novo ministério. A questão é que ele vai dividir o ministério que já é do Alckmin, porque o Ministério de Pequenas e Médias Empresas é, na verdade, uma ramificação do Ministério... do Alckmin. Do Ministério de Indústria, Comércio e Serviços. E aí vão ficar os dois ali com status de ministro, né? E claro que se fosse para alguém sair, seria alguém que não vai largar o governo. O Márcio França não vai romper com o presidente Lula, até porque ele é do PSB, partido do vice-presidente da República, sobrou para o Márcio França, infelizmente. E foi ele, inclusive, que articulou, fez todo esse trabalho para que o Alckmin viesse, né? Quem fez esse primeiro movimento de trazer o Centrão para o governo Lula foi exatamente o Márcio França. Aí a gente já vê... Ontem eles almoçaram no intuito justamente, talvez até do próprio Geraldo Alckmin deixar o cargo dele à disposição para facilitar esse processo. Nós temos aqui no Morning Show. Ou seja, esse arranjo mostra que o Alckmin não cedeu. Então, havia uma expectativa de que o Alckmin, por ser vice-presidente, já ocupar um espaço importante, independentemente de ter o ministério, cederia o lugar para facilitar o arranjo. E quando a gente vê essa notícia, é sinal de que o Alckmin não abriu mão de ter o ministério dele para fazer política. Agora, eu não sei se você foi acertado também, né, Paulinho? Porque o Alckmin deixar o ministério seria cair para cima, né? Porque ele ia ser vice-presidente e ligado a todos os outros ministérios, ao governo todo. Eu acho que ele nem deveria ter aceitado esse também acho que não. Por ser vice-presidente, tinha que estar em todas. Um ponto importante é que esse ministério é responsável pela interlocução do governo com o empresariado nacional. Então, é também uma forma do Alckmin de dizer que, peraí, a interlocução do governo federal com o empresariado, sobretudo o empresariado paulista, a Fiesp, etc., vai passar por mim sim. Agora, não querendo de maneira nenhuma deixar a nossa queridíssima Elaine Keller nervosa. Não é o objetivo. Mas como é que fica... esperando o almoço. Minha querida Elaine, me responda uma coisa. Como é que ficam as mulheres neste governo? Então. Aí não dá para passar o pano, Elaine. Não dá para passar. Querida Elaine, me explica. É lamentável, né? O ideal é que, em vez de Fufuca, nós tivéssemos a substituição de Ana Moser por uma outra mulher, né? Mas, vamos lá, eu também tenho algumas... A câmera é A3. Obrigada. Eu também tenho algumas objeções aí à Ana Moser. Eu não vi muito trabalho da Ana Moser, aliás, acho até difícil às vezes compreender o que ela fala. Agora a crítica vai ser geral. Mas é verdade, assim... Dá uma Dilmada às vezes. Exato, ela dá uma de Dilma às vezes complicado. Eu confesso que não... fala assim da companheira. Não foi uma pessoa que me agradou muito enquanto Agora, ministra. O que se diz é que ela tinha uma agenda de entregáveis que ela seria capaz de ter uma entrega por semana se o presidente Lula mantivesse ela no cargo. Não sei. Foi a promessa que ela não chegou. Será que ela mandou por onde? Por SEDEX? Não foi, né? SEDEX 10 não, porque não chegou. Então, assim, é lamentável, mas assim, a gente também tem que entender o seguinte, é importante ter mulheres, sim, mas também é importante ter meritocracia. Então, que as mulheres ocupem o espaço por mérito e não porque há uma obrigação de ceder espaços a mulheres. Mas não falta mulher com mérito, Helene, não falta mulher com mérito. Se quisesse escolher outra mulher com mérito, teria de sobra. Nós estamos no Brasil, 220 milhões de brasileiros, metade dessa mulher. Eu tenho dificuldade de juntar meritocracia e Fufuca na mesma frase. Fala assim do Fufuca, que o Fê gosta dele. Turma, olha só, notícia que